Hoje nós vamos falar sobre Vladimir Putin, essa figura nefasta por trás do governo da Rússia. Vladimir Putin, seria este Vladimir Putin o verdadeiro Vladimir Putin? Ou seria ele um clone, um robô, o que for? Mas há indícios que esse não é o verdadeiro Vladimir Putin. E nós vamos contar aqui os fatos. Dizia-se que o Putin original era um mafioso e um gangster perturbado. Segundo membros do governo russo, ele mataria qualquer um que entrasse no seu caminho ou qualquer um que ele simplesmente não fosse fã. Todos à sua volta viviam temendo pelas suas vidas. Os funcionários russos reuniram-se e apresentaram acusações contra Putin por todos os assassinatos que ele tinha cometido, incluindo entre eles militares, serviço secreto. Em seguida, você verá imagens de Putin preso dentro de uma sala de audiências. Rapidamente foi ditado um veredito de culpa e Putin foi executado rapidamente, na noite de dezembro de 2011, por crimes de lesa humanidade e tortura extrema de suas vítimas. Encontrei pela primeira vez um vídeo no YouTube da senhora Putin afirmando que o novo Putin não era seu marido e que foi tirado de casa uma noite em 2010 por funcionários russos do governo, do serviço secreto, e nunca mais o verdadeiro e original Putin foi visto por ela. Algumas semanas depois, os mesmos funcionários levaram um homem diferente na sua casa e os militares disseram-lhe que esse homem era o seu marido. Para ela, é claro que não era. Disse ela que colocou o mesmo para dormir no sofá a partir desse dia em diante, já que ela não gostaria de ter um estranho na sua cama. Ela finalmente atreveu-se a dizer que ela queria o divórcio, porque ela não vai continuar casada com um completo estranho. Então a senhora Putin disse que o homem concordou e disse que estava aliviado porque não se sentia atraído por ela. Os Putins divorciaram-se repentinamente pouco depois de o verdadeiro Putin ser substituído. A senhora Putin desapareceu com suas duas filhas e ninguém mais a viu desde esse dia. Então Putin 2.0 depois começou a namorar com uma mulher muito mais jovem, com quem ele parecia muito mais feliz. Todos acreditavam que Putin simplesmente negociou, como a maioria dos homens no poder parecem fazê-lo sem pensar duas vezes, mas ninguém percebeu que não era mais a mesma pessoa de jeito nenhum. Então você vai ver agora algumas fotos dos dois Putins com a ex-primeira-dama, Ludmila Alexandrovna Cheretnaya, e percebi que ninguém nos Estados Unidos fala sobre isso. Ninguém no mundo fala sobre isso. No entanto, a mídia russa, de onde eu descobri essa história, estava empolgada com essa informação. Sabiam que o Putin que vemos hoje não era o verdadeiro Putin e estavam a celebrar esse fato. Por quê? Porque o segundo Putin, a troca de Putin, foi contratada para limpar a casa e eliminar a corrupção russa. Da mesma forma que, segundo alguns, que não é o que eu engulo, Donald Trump foi colocado no poder para fazer grande os Estados Unidos. E rapidamente a nova ordem mundial se levantou para parar esse movimento anti-nova ordem. Coincidência? São só especulações, o que alguns dizem. Como eu disse, não é o que eu acredito acerca de Donald Trump. Putin voltou a fazer a Rússia grande. Isso é um fato. O Putin 2.0 expulsou o estado profundo da Rússia, embora ainda haja muito hoje, mas ainda nos arredores marginais da Rússia e dentro de países vizinhos como a Ucrânia. Putin chutou o traseiro do estado profundo e a Rússia tem florescido há bastante tempo desde então. Segundo os cidadãos russos, a Rússia é agora um lugar seguro e decente para viver graças ao Putin 2.0.
Muitos não enxergaram, mas o presidente Trump também, de certa forma, direta e às vezes oculta, ele ficou em favor de Putin 2.0. Até mesmo ajudou no que a Rússia pôde fazer para se libertar da opressão do Estado Profundo nos últimos 9 anos. Percebi também que Putin estava limpando a Rússia quando proibiu os Estados Unidos de adotar crianças de orfanatos russos. Houve evidências esmagadoras de que essas crianças russas estavam sendo adotadas em massa por satanistas e luciferianos de alto nível em estados ateus para serem utilizados em rituais satânicos. Foi angustiante, mas quando Putin descobriu o que estava acontecendo com essas adoções, ele fechou a possibilidade dos Estados Unidos adotarem as crianças e pararam todo o movimento satanista com as crianças russas. Mesmo que você tenha dificuldades em acreditar que o verdadeiro Putin foi executado e substituído, acredite quando eu digo que investiguei bem esse tema, mas o mais importante, graças a Deus, e foi. Há uma razão muito boa para que muitos em perigo procurando por proteção diplomática fugiram para a Rússia. Putin 2.0 provou ser aliado, mentor e amigo até mesmo de Donald Trump, como mais ninguém. É também por isso que Hillary e companhia chamaram o seu engano de colisão de manipulação de eleições falsas, uma colisão russa. Se é que você me entende, você sabe que Trump e Putin estavam unidos, de certa forma, em alguma coisa que ninguém sabe, mas alguns dizem que era para esmagar a nova ordem mundial de uma vez por todas, e possivelmente por isso Donald Trump foi retirado do poder e substituído pelo capacho que hoje está lá, que é o Biden. Confirem o que Putin teve a dizer, e estas são algumas das muitas declarações muito vocais que Putin fez descaradamente contra o Estado Profundo. Putin disse que não era um deles, membro da nova ordem mundial, mas eles têm medo e tentaram levá-lo para seu antigo culto babilônico. As ondas de choque estão ressoando em todo o Kremlin, enquanto se espalhava a voz sobre uma reunião extraordinária convocada por Vladimir Putin 2.0, na qual, segundo algumas fontes, o presidente russo disse que 95% da classe dominante do mundo nem é humana, mas sim de sangue frio híbrido, que são membros de um culto antigo. Putin acabou de tirar a elite política e financeira do mundo como répteis humanos híbridos de sangue frio. Realmente foi lá? Ao falar num fórum à porta fechada, para os mais altos níveis do governo e pessoal na sua cidade natal de São Petersburgo, o Putin respondeu às perguntas sobre a filtragem dos papéis do Panamá, apontando quem estava por trás da conspiração, o governo dos Estados Unidos. O que você sabe? Suas agências de espionagem e o CCRP de George Soros. Putin bateu na mesa com um punho e exclamou: George Soros, dragão astuto. Isto é a guerra, segundo fontes próximas do presidente. Putin depois prometeu aumentar ainda mais as sanções contra a sociedade aberta de Soros. Quando um assistente de alto nível perguntou o que queria dizer com dragão, uma palavra incomum em russo, Putin suspirou profundamente e olhou fixamente para o grupo reunido com a sua marca registrada antes de explicar que nem tudo é o que parece no que diz respeito como o mundo funciona. Putin, que resistiu às amáveis tentativas dos seus colaboradores próximos de impedir que o presidente fosse lá, disse que as evidências estavam em todo lugar e que ele pessoalmente tinha um conhecimento íntimo dos seus negócios. Disse que não era um deles, mas que o temem e tentaram atraí-lo para o seu antigo culto babilônico. A evidência antiga e moderna é enorme, disse ele. Putin disse que a humanidade foi manipulada para virar inconscientemente através do uso da programação por parte da mídia da política, cujo exemplo perfeito foi a recente filtragem dos papéis do Panamá. Assim, ele disse que a humanidade está sendo manipulada para
se tornar inconsciente. Então a classe dominante mundial tem como um controle tirânico sobre o nosso abastecimento de alimentos, água e ar, e está tonificando ativamente as massas. Então, essa é a grande verdade por trás de Vladimir Putin. É importante você ter em mente que, ao olhar para as imagens, só houve um período de 2 meses. Quando o velho Putin foi executado, chegou o novo Putin 2.0. Não foram anos entre eles, mas apenas 2 meses. Bem, se você gostou desse assunto, siga-nos. Siga o canal Fim dos Tempos Brasil no Telegram. E siga-nos também no Instagram, Fim dos Tempos Brasil e Fim dos Tempos Brasil _2, que é o nosso segundo canal. Siga-nos também no YouTube, Fim dos Tempos Brasil.